Então, Como boa tá? tarde, Gislane. Tudo bem? Boa tarde, Giovanni. Tudo bem? Como é que vão as coisas? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo em Ó, gente, paz. a Gislane é aqui de Belo Horizonte também, né? Ela é conterrânea, olha, não é conterrânea, mas moramos na mesma cidade, porque na verdade eu sou do interior do Pará, né? Eu sou bem de longe, eu não sou aqui da região de Minas, não. Mas, Gislane, conta pra gente aí, como é que foi sua trajetória dentro da engenharia? Então, eu sou totalmente fruto do meio, Giovanni. Minha família é da área, eu cresci na área com 8, 9 anos de idade, eu já ia atrás do meu pai para o campo, assim. Era engraçado porque ele era de uma consultora grande, mas o motorista vinha buscar, eu entrava no carro e ia junto. Ah, E ia para o canteiro. Então, assim, eu não seria outra coisa. Eu gosto, fui criada, né? Meu irmão também é engenheiro, então tem tudo a ver comigo, com a minha família. Para a gente, obra é para contar caso, a gente vive isso no dia a dia. Enfim, aham. passei por várias etapas, trabalhei já em construtora, na área de edificações, na área de projetos, e também na área de avaliações, perícias, menos reforma nem tanto, mas também arrisco os palpites. Tá certo. E a área de laudos? Como é que é a sua trajetória dentro dessa área de laudos? Como é que foi? Ah, sim. Depois que eu me formei em engenharia, eu fiz uma pós-graduação em avaliações e perícias. Então, eu já fazia alguma coisa para atender a construtora que eu trabalhava, Uhum. né? Mas aí acabava que eu fazia aquilo que eu achava que era legal, que tinha a ver somente com a consultora e com aquela realidade ali. Então, eu trabalhava muito com garantia, manutenção, era mais nesse sentido. E Uhum. depois, a consultora já começou a não fazer tantos residenciais, não ter tanta demanda, eu comecei a querer aproveitar essa minha formação. Aí foi quando eu comecei a procurar cursos e achei o seu curso na internet. E eu queria dar uma renovada, né? Porque Sim. eu tinha estudado em 2004. Hum. E então eu fazia só as coisas que tinham a ver com construtora. Aí hoje não, hoje eu já consigo atender construtoras, particulares, ações judiciais, eu sou cadastrada também no Tribunal de Justiça, já consigo fazer um trabalho nesse sentido também. Que bacana. Isso é muito bom. A Desculpa, buzina. aí agora é na rua. Normal. Isso é normal. Islene, então você diversificou bastante, não é? Diversifiquei, Giovanni. A Eu área de tenho, projetos você chegou a entrar ou mais execução e laudos? Para resumir. sim, entendi. Projetos menos, mais execução e laudos, mas eu Uhum. trabalhava muito na parte de gerenciamento de projetos, contratação de mão de obra, então eu estava sempre acompanhando. E um serviço que eu faço muito é que eu sou calculista de NB. Esse eu falo que é meu carro-chefe, assim, né? Então, que eu faço Aham. muito. Bacana. E uma coisa que eu penso é o seguinte, que experiência de obra sempre contribui para qualquer outra área da engenharia que você for trabalhar. Você enxerga isso também, que assim, quando você vai entregar algum serviço, seja ele na área judicial ou extrajudicial, a sua experiência de obra, como contribui? Totalmente, né? É uma coisa vinculada à outra. Eu acho que não tem como você ficar só na teoria, você tem que ver na prática também. Tem coisas que você tem um olhar um pouco mais treinado porque você vivenciou, senão não tem expertise, não tem a experiência. Você tem noção, tem teoria, você consegue desenvolver um laudo, mas somente na teoria, não tem o olhar, sabe? Muitas vezes eu chego em algumas demandas em que eu percebo, talvez além do que o cliente está pedindo, às vezes até um erro do próprio cliente, mas eu consigo dar uma orientação para ele. Como eu Uhum. trabalhei muito com essa questão de manutenção, às vezes o cliente me chama e ele já acha que é culpa, por exemplo, da construtora. E nem sempre é só da construtora. Então, eu consigo dar essa Sim. orientação. Eu já tive clientes também que estavam errados, né? O pessoal me chamou achando que estava certo. O pessoal Isso. estava errado, eu tive que dar a notícia para ele. Falou, ó, felizmente você desaterrou aí e
agora você está prejudicando o vizinho, vai ter que corrigir, né? E Exato. aí, infelizmente, faz o laudo. Na época, eu redigi o laudo explicando que não causaria dano ao vizinho, desde que fosse feita a obra de reparo, e coloquei o prazo, tudo mais, e a pessoa teve que fazer, meu cliente teve que fazer a obra de reparo. É aí que vem aquela sensibilidade também de você tratar bem a pessoa, explicar para ela com delicadeza de que ela está errada, olha, não é bem assim, né? Você fez, aterrou aqui errado, agora tem que ajeitar. Então é isso, né? Tem que ter a experiência aliada ao conhecimento teórico. Muitas vezes a gente sai da faculdade achando que sabe tudo, mas a gente não sabe tudo, ainda tem que escolher uma área assim para você poder se aprofundar e ser mais expert naquele assunto, né? Como médico, né? O médico ele se forma médico, mas depois ele se especializa. As pessoas às vezes não sabem muito sobre isso na engenharia, mas não dá para você ser tudo, dá para você ter um conhecimento sobre tudo, superficial que seja. Depois você escolhe uma área e vai se dedicar a ela. Exato. E vai diversificando, né? Com certeza. E em relação a esse ano aí, esse ano bem maluco que a gente teve, o que você sentiu da construção civil nesse ano? Então, no princípio eu fiquei bem assustada, eu tive realmente medo, né, das coisas paralisarem demais e a gente ficar sem condição de trabalhar. Num primeiro momento. Num segundo momento, como a construção civil praticamente não parou, eu também tive demandas. Então, eu praticamente não parei. Todos os meses eu consegui trabalhar. Talvez não na velocidade, na quantidade que eu gostaria, mas trabalhei. Né? Eu tenho essa felicidade de poder dizer que eu nunca fiquei sem trabalhar. Né? Então, às vezes eu não tenho aquela demanda toda que eu gostaria, mas eu nunca fico sem trabalhar. Acho que se a gente buscar, se a gente insistir, se a gente diversificar, a gente consegue o nosso espacinho na sombra, né? Com certeza. E é uma visão que, quando o pessoal forma, a maioria das pessoas, né, sempre pensa assim, carteira assinada. E essa, às vezes, não é uma realidade de mercado, porque o mercado de carteira assinada ele oscila muito. As construtoras, quando o mercado está em alta, elas estão lá contratando. Quando está em baixa, elas demitem em massa. Então, sobra muitos engenheiros no mercado. E essa oscilação, ela traz uma certa insegurança para aquela pessoa que só depende de carteira assinada, que não sabe desempenhar outros trabalhos. Então, a gente saber ter um portfóliozinho de serviço que você consegue desempenhar fora né, de uma empresa, eu acho que é crucial para todos os engenheiros. Né? Todo engenheiro deveria saber redigir um laudo, todo engenheiro ele tem que saber ter uma renda alternativa. Inclusive, eu tenho um vídeo desse no YouTube, não sei se você já conseguiu ver, um vídeo que chama Plano B. É o que você fala sobre os laudos de reforma? Eu falo no geral, é mais tipo assim, uma ideia no geral explicando para a pessoa que ela tem que ter alguma habilidade de ganhar dinheiro no mercado. Não só laudo de reforma, mas pode ser projeto, pode ser avaliação, pode ser a área de perícia extrajudicial ou perícia judicial também, né? Tem diversas áreas que se a pessoa se encontrar, ela fica mais protegida, né? É como se fosse um investimento, quando você está investindo na bolsa, você não investe só em uma ação, investe em diversas, e fora que você não investe tudo só na bolsa, você investe em renda fixa, né? Investe em fundo imobiliário, talvez um pouquinho em dólar, para poder espalhar ali e dividir. Se uma coisa cai, você está com a outra ali em pé ainda. Eu imagino que com a profissão de engenharia, como o mercado da construção tem essa oscilação grande, a gente tem que se proteger também. É verdade. Eu acho que é exatamente isso que você falou. É buscar, né, outras possibilidades, porque assim, você pode trabalhar com projeto, com aprovação junto da prefeitura, com laudos, com reformas, com a parte da perícia judicial e extrajudicial. E outro dia eu estava até comentando que quando eu era estudante, eu cheguei a tirar até meu CAT para poder ser. Eu acho que o documento é esse mesmo, me desculpe se eu estiver errada. Mas eu cheguei a tirar para poder dar aula. Então, a pessoa pode dar aula de física, de matemática, sabe? Então, na época, tinha essa possibilidade. Hoje eu não sei se tem. Mas existem caminhos. Né? A gente não pode desanimar. Às vezes, eu sei que dá um desânimozinho, mas
o que você falou de diversificar. Quando como eu trabalhei 15 anos numa construtora, então eu também tinha essa estabilidade. Só que a construtora era familiar. Então, quando começou a ficar difícil, ficou difícil para todos, para mim, para os meus irmãos. Nós tínhamos muitos funcionários na época. Infelizmente, a consultora ela veio acabando com o passar do tempo. E aí, num determinado momento, eu sabia que eu tinha formação, eu já prestava alguns serviços para fora, para clientes externos. Então, eu senti a necessidade de ampliar esse meu leque. Então, quando há uns 5 anos atrás, eu tinha, 3 serviços. Depois eu comecei a investir nesses meus estudos de novo, aí eu fiz alguns dos seus cursos, acho que eu fiz 2 ou 3 dos seus cursos. Então, hoje eu já posso... Você gostou? Eu adorei. Que bom. Eu gosto mesmo. Tem os grupos que eu participo, às vezes mais ativamente, às vezes menos ativamente, mas sempre tem uma troca. Uhum. Então, agregou. Você é muito acessível também. Quando a gente tem uma dúvida, você responde. Às vezes até por telefone, né? Já te liguei, você já me atendeu. Uhum. E eu acho isso. Então, hoje, eu consigo oferecer 10 serviços diferentes. Olha. Né? Quando a consultora acabou, eu praticamente tinha 2 possibilidades. Entendi. Era limitado e você abriu o seu leque. Isso. Para poder minimizar a oscilação de mercado. Entendi. Exato. É uma boa estratégia. E questão Gislaine, agora outra coisa que eu vou falar é o seguinte, uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é em marketing. Sim. A gente vai sair um pouquinho do tópico aqui, mas eu me deu vontade de falar de marketing porque eu estou vendo o resultado principalmente do Márcio, você deve conhecer, faz parte do grupo lá também. Ele está tendo os resultados impressionantes. O que ele faz chama marketing de conteúdo. Ele montou um material para... E é uma coisa que está recomendada lá no curso de laudo de reforma, lá no último módulo, tem uma aulazinha de marketing de conteúdo. Mas ela não é tão aprofundada. Eu acho que dá para montar um módulo inteiro só sobre isso. Sim. Pelo seguinte, eu vou te explicar o que ele está fazendo. Ele montou um kit de ensino para síndico, sabe? Ele ensina a respeito de norma de inspeção, ensina a respeito de 16280, ensina a respeito de diversos tópicos, manutenção. Então ele tem uma espécie de mini cursos grátis que ele passa na forma de palestra. E ele conseguiu fazer isso para até públicos grandes, onde haviam administradores de condomínio que assistiram a palestra dele. E ele fechou um contrato, eu acho que foi hoje, vamos falar igual nesse negócio de marketing digital, ele fechou um contrato de 6 dígitos. Sério? Contrato acima... Bacana. Para cima de 100 mil reais nessa área de laudos. E fazendo isso, ele utilizou o marketing de conteúdo, sabe? E foi um condomínio grande que construíram lá em São Paulo, né? Com 500 unidades. Eu achei fantástico. É uma coisa que eu mesmo que eu não faço. Eu sei que dá resultado, mas por conta de tempo, que eu tenho 2 áreas principais, que é a de perícia extrajudicial e a concreto armado, né? Faço projeto de concreto armado. Esse ano, concreto armado para mim foi um absurdo. A demanda explodiu, principalmente por conta de parceiros, né? Perícia extrajudicial também manteve bem. Então eu acabei até me ausentando do meu canal. De fevereiro até novembro, eu acho que eu não tinha colocado nenhum vídeo no canal. Sim. Aí sobra pouco tempo para ficar fazendo esse marketing, mas, poxa, eu tô conversando com você aqui para te falar de uma tendência de mercado que eu tô enxergando, tá? Sim, sim. Eu achei muito interessante isso, viu? O resultado que ele conseguiu com essa estratégia. Engraçado você falar sobre isso, porque é uma área também que eu não tinha esse olhar, e não é que eu tenho restrição, mas acaba que a gente começa a fazer as mesmas coisas, agindo da mesma forma, e não volto o olhar para essa área digital, pelo marketing digital. Mas da semana passada para cá eu comecei a querer olhar para esse lado, até tem um curso que
Aliás, tem um grupo, né, que você montou, que fala um pouco a respeito disso. Que eu Sim. acompanhei algumas dicas, mas não coloquei todas elas em prática. Mas eu comecei a querer a ver isso daí, sabe, Giovanni? Eu sempre acreditei muito na propaganda boca a boca, né? Eu fazia muito trabalho de formiguinha. Eu fazia um trabalho que eu ainda faço até hoje, às vezes eu saio de carro, eu parava na porta das obras, batia na porta e me apresentava e entregava minha apresentação, falava os serviços que eu fazia. Isso porque eu gosto de ter esse contato com o cliente. Isso até hoje eu faço. Né? Às vezes, quando eu não estou com muito tempo, eu paro, tiro foto da placa da obra e mando minha apresentação. Então, já tenho aí uma apresentação para mandar por WhatsApp. Mas aí eu comecei a querer investir nisso também. Já comecei a querer estudar um pouquinho a respeito do assunto. Por quê? Porque eu tenho um LinkedIn e eu fui procurada já por 3 pessoas diferentes de fora de Belo Horizonte, pela demanda dos quadros de fração ideal. E tem aparecido muita coisa ruim. E parece que a formação para isso não está sendo boa. Então, eu comecei a achar que, de repente, eu posso ter uma oportunidade melhor nesse sentido. Sim, com certeza. Aí eu comecei a querer estudar um pouco mais a respeito disso. E isso aconteceu de terça para cá. Olha, já faz um tempo que você está precisando se tornar professora dessa área, não é? Já. Inclusive, um dos contatos veio até de Vitória, era nesse sentido, com o objetivo de fazer um curso, EAD. Mas ainda não fechamos. Mas é isso. É porque realmente é um assunto que algumas pessoas fazem, mas tem muita gente que faz e não sabe o que está fazendo, e tem vindo muitos para consertar. E o mesmo cálculo é válido em todo o território nacional ou isso varia de acordo com a legislação municipal? Como é que funciona? Eu não entendo que tem essa variação, não. O que eu sei é que tem uma norma que orienta a gente. Porque eu sou leigo no assunto, tá? Não é da minha área, por isso que eu estou fazendo pergunta que pode ser boba, mas outras pessoas estão vendo também. Mas você está certo na sua pergunta. Até onde eu sei, né? A gente tem uma norma, que é a NBR 12721, que é a que a gente tem que seguir. Então, eu já fiz alguns cursos de formação e é isso. Não sei. Às vezes pode ter alguma coisa muito específica, né? De relacionamento da região, igual às vezes aqui a gente tem alguma coisa de cartório. E como que cobra, Gislaine? Vamos falar da parte mais interessante. Você chegou nesse ponto aí, eu estava primariamente querendo falar dos laudos aqui, mas essa área eu acho que é igualmente importante, porque a gente falou de diversificação, vamos falar desse cálculo da fração ideal. Como que você cobra? Eu cobro por quadro. Os quadros são 10 quadros. Aliás, 8 quadros. Dá um total de 10 folhas. Então, cada residencial tem um conjunto de quadros. Então, é cobrado em cima de acordo com o tamanho do residencial. Né? Se é um prédio de 3 andares. Quanto você cobra um prédio de 3 andares em média? Eu já cobrei mais, sabe, Giovanni? Mas o mercado mudou e tem os aventureiros e a gente acaba tendo que adaptar. Né? Mas R$ 1.200. Sei. E quanto tempo demora para fazer o serviço? Então, se você tiver todas as informações, uns 2 dias. 2 dias. Seria uma média de R$600 por dia, R$200 por hora trabalhada. Mas nesses 2 dias você não chega a trabalhar 8 horas direto, né? Não chega a trabalhar 8 horas direto. Seriam umas 4 horas em um dia e 4 horas no outro, aproximadamente, vamos supor. Por aí. Entendi. Então dá por volta de R$400 a hora. Só para eu tô fazendo essa conta aqui porque eu gosto de fazer essa estimativa do tanto que a pessoa ganha por hora trabalhada no trabalho como autônomo, mas tem que entender também que o trabalho como autônomo, quando a gente está tendo demanda constante, é ótimo, dá uma renda muito grande, mas tem períodos, né, que a gente tem
de seca, vaga. Você, às vezes, o que eu acho engraçado é o seguinte, vamos falar a mais absoluta verdade aqui para quem está vendo a gente. É que às vezes você tem aí um período parado e de repente quando aparece um cliente, aparece outro. Eles vêm todos de uma vez. Sim. E eles querem tudo para ontem. Eles têm que fazer tudo em caráter de emergência subitamente. Eu acho isso incrível. Incrível. É até engraçado. Não funciona de forma linear de maneira alguma. Na hora que vem um, vem outros. E é todo mundo em emergência, né? Todo mundo quer resolver para ontem. É sempre assim. É verdade. Mas é isso, sabe, Giovanni? É um trabalho bom, não tem tanta demanda. Hoje não tem tanta demanda. Mas às vezes tem mais, às vezes tem menos. Aí depende. E nos laudos? Questão de cobrar laudo, quais valores que você cobra para cada tipo de laudo que você já fez? Que eu não sei também. Eu acho que você já deve ter feito laudo de reforma, né? Que é, na verdade, o plano de reformas. Mas você também deve ter feito algum outro tipo. Você pode conversar a respeito disso? Posso, sem problema. Então, Giovanni, a questão de precificação depende muito do que a gente está fazendo. Você tem umas dicas legais também, que eu sei, né? E que são boas da gente acompanhar. Existe uma tabela, que é a do IBAP, mas eu, pessoalmente, não consigo colocar muito os valores que o IBAP sugere, não. Né? Então, a média, assim, de laudo que eu executo é em torno de R$3.000. Uma média. Né? E mas qual tipo de laudo? Por exemplo, eu tive uma questão que envolveu 2 residências, uma fez a demolição e acabou danificando a casa do vizinho. Sei. Mas aí, quando eu cheguei, o dano já estava todo lá instalado. Né? Ele não fez a drenagem, foi um período de muitas chuvas, houve um acúmulo de água e acabou forçando, né, o muro de divisa. Acabou, teve a questão da demolição, teve uma questão de um coqueiro também no meio da história, que entrou por debaixo da divisa e que foi retirado, e também não teve aquele cuidado com a raiz do coqueiro. Então, quando eu cheguei, o dano já estava lá. Não houve acordo entre as partes, então ele pediu que eu fizesse um laudo, um laudo de constatação, né, do que já havia ocorrido. É o laudo com finalidade judicial, né? Você está lá porque vai ter um litígio. É clássico da perícia extrajudicial. Você está fazendo o laudo por litígio. Isso. No primeiro momento era para um acordo, mas como não houve o acordo, ele partiu para o litígio. Então, nesse laudo, eu demonstrei tudo que havia ocorrido, inseri alguns orçamentos para poder tentar resolver a questão. Não houve o acordo, ele vai para o judicial e pronto, eu fiquei por aí. Futuramente ele vai me procurar para elaborar quesitos e para acompanhar a perícia oficial, né? Sei. Como assistente dele. Aí já é um outro valor. Bacana. Eu gosto desse tipo de serviço. Também gosto. Esse daí bom. Que até alguma coisa ou caiu ou querendo cair, eu gosto. Essa parte daí eu acho bem legal. Ô, Gislaine, o tempo já ficou legal aqui, a gente já está chegando à marca de 30 minutos. Eu quero te agradecer imensamente aí pela presença e Obrigada. Te falar o seguinte, eu acredito que você tem que assumir essa missão também de lecionar na internet, porque é igual você falou, tem muito aventureiro, tem muita gente que... E aventureiro, assim, porque a pessoa precisa de uma renda, né? Ela tem que ganhar, e às vezes tem aquela falta de uma luz, de alguém que direciona, de alguém que guia, né? Alguém para guiar. Então, se você assumir esse compromisso, eu tenho certeza que você vai beneficiar muitas pessoas aí e vai beneficiar os clientes dessas pessoas, né? Que vão ganhar um serviço de qualidade. Bacana, Gislaine? Bacana, eu te agradeço. Vamos lá, vamos 2021, que você começa a lecionar também online aí com a gente. A gente segue firme, caminhando para melhorar, né? Com certeza. Gislaine, um grande abraço, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.